durante o live, mas nós aqui do Bastidores CNM tivemos acesso a essa decisão. Ele deu um prazo de 30 dias, Tainá, para que os órgãos públicos e autoridades prestem esclarecimentos sobre a destinação e funcionamento das emendas parlamentares. A decisão dessa terça-feira também ressalta algo que Dino chama, Tainá, como mercado de terceirização ou privatização de emendas, ou seja, parlamentares que têm emendas parlamentares, mas cedem uma cota para presidentes de partidos ou até colegas e ex-parlamentares. É o caso de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que indicava emendas em Minas Gerais. Dino diz que o processo é incompatível com o propósito constitucional. A gente vai ver na tela agora os principais trechos dessa decisão. Eu salientei alguns deles aqui para que a gente consiga fazer uma leitura do que importa. A primeira página que aponta sobre esses eventuais desvios, Tainá Falcão, é quando ele diz que é inconcebível a transformação de emendas de comissão em emendas de líder partidário, que as emendas de comissão não devem ser indicadas pelo líder partidário. Valdemar Costa Neto, na entrevista que deu à CNN, disse, olha, o deputado Tiririca, muitas vezes vem o prefeito e o deputado Tiririca não sabe onde colocar as emendas, então a gente faz sugestões. O que Dino disse que não pode fazer sugestões. O parlamentar foi eleito para destinar as emendas como ele julgar que deve destiná-las. E aí ele diz, isso é uma prática inexistente na ordem jurídica e expressamente vedada por decisão de 2 de dezembro. Aí ele lembra, sejam por ex-parlamentares, dirigentes partidários ou quaisquer outros agentes privados destituídos de legitimidade para interferir na alocação de recursos públicos, hipótese que se revela ainda mais excêntrica. E nas próximas páginas tem mais detalhes. Vamos mudar então, gente, seguir aqui. Para qual página que a gente vai agora? Na página seguinte. 15? Isso. Bom, é 15? Não, a gente está na 9. Fica na 9 mesmo? Essa é a 15. Essa é a página 15, desculpa, Isso. Parágrafo 9. Isso. A propósito, diz Flávio Dino, relembrando a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, Celso de Mello, a indisponibilidade dos interesses públicos significa que, sendo interesses qualificados como próprios da coletividade, internos ao setor público, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja por inapropriáveis. Ou seja, o que ele está dizendo não é porque o recurso está ali disponível que faz-se dele o que bem quiser. Ainda é um recurso público. Para o bem da coletividade, da sociedade, não é interesse privado, a ideia não é atender interesses privados com esse dinheiro. O conteúdo do regime jurídico-administrativo, aí ele segue lá embaixo, está falando de Congresso Nacional. À vista disso, dá um exemplo, aliás, chama para um raciocínio aqui interessante. Um membro do Congresso Nacional resolve não utilizar o seu gabinete de trabalho ou seu apartamento funcional a ele destinado. Ele pode cedê-los a terceiros que não são parlamentares? Esse exemplo é muito simples, não né? Pode. Direto. Não pode. Ou alugá-los a um particular? É evidente que não, pois há a indisponibilidade do patrimônio público e a afetação a finalidades normativamente estabelecidas, né? Então, é um patrimônio público, não pertence àquele agente público, né? É de todos nós pagamos por isso e a explicação é muito simples, é essa, é dinheiro público. E não é porque está disponível aquele parlamentar na função pública que ele exerce, que ele pode fazer o que bem entender, com aquela emenda, com aquele apartamento, com o seu próprio gabinete. Ainda nessa página, ele cita uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que diz o seguinte, a mesma lógica constitucional incide sobre as emendas parlamentares, que não são parcelas do patrimônio privado de cada membro do Congresso Nacional, ao ponto de ele autorizar a prática de atos de livre função e disposições, tais como ceder, emprestar, vender. Então não pode simplesmente dizer, olha, não vou usar esse dinheiro de emenda parlamentar. Fulano, você tem uma sugestão? Não pode, é dele. É ele que tem que indicar. E se ele não tem como indicar, ele que procure conversar com prefeitos para fazer essa série de indicações. Eu vou pedir para o Pedro ir para a página 23, porque na página 23 nós temos um foco principal nas emendas de saúde, Tainá Falcão. A gente viu exatamente o que aconteceu naquelas emendas de Valdemar. A maioria era saúde e turismo. E aí ele analisa uma auditoria que foi feita do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, do Sistema Único de Saúde, e o que conclui?
As 75 auditorias concluídas abrangeram 48 municípios, distribuídos por 23 unidades da federação, e alcançaram o montante de 53 milhões de reais. São emendas parlamentares, Tainá Falcão, relativas à atenção primária. E aí na página seguinte, na 24, o que diz essa análise? Ela diz que persistem fragilidades relevantes no mecanismo de planejamento, gestão, execução, monitoramento e prestação de contas dessas emendas parlamentares. As principais inconformidades concentram-se na insuficiência da rastreabilidade. Essa é a crítica principal do ministro Flávio Dino, foi também da ministra ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Não há transparência nessas emendas de comissão. Se chamou de orçamento secreto, porque você não sabe quem indica. Quando a gente vai para essas emendas de comissão, a gente vê que é indicação da Comissão de Saúde, de Turismo, etc. Mas não há exatamente explícito quem foi o nome do deputado. Está lá líder escrito, aí você... Bom, líder e quem foi que indicou, né, para esse líder? Na verdade, coloca líder ali, que é o mais prático. Aí a gente está na página 26, né? Eu 26, acho que essa é a próxima página. A análise, 24 ainda. A análise dos dados evidencia que, embora a parcela significativa dos recursos tenha sido formalmente executada, persistem fragilidades relevantes nos mecanismos de planejamento, gestão, execução, monitoramento e prestação de contas. Bom, é isso. O que ele está dizendo é executadas foram pagas, mas os meios com que essas emendas foram pagas são questionáveis. Os resultados demonstram que as principais inconformidades concentram-se na insuficiência da rastreabilidade da execução financeira, na deficiência dos controles administrativos, na limitada formalização de metas e indicadores, na ausência de monitoramento sistemático da execução dos recursos e na fragilidade da documentação comprobatória das despesas realizadas. Veja, Uribe, que não é para Flávio Dino só a indicação que pesa como um fator importante para sua decisão. Ele fala aqui que existem problemas de todas as ordens para rastrear o dinheiro, a execução, ou seja, ter a certeza de que aquele valor serviu para aquela destinação, para aquela obra, por exemplo. Ele fala da deficiência dos controles administrativos, ou seja, da dificuldade desses entes conseguirem controlar, manejar esse recurso que chega para essas cidades, limitada formalização de metas e indicadores, para justificar a destinação daquele recurso naquele montante, né? Por que aquela cidade, aquele município precisa desse valor? Na ausência de monitoramento sistemático, ou seja, não há, portanto, uma frequência do monitoramento da execução desse recurso e a fragilidade da documentação comprobatória. Também no pós, não existem documentos suficientes para comprovar a execução desse dinheiro enviado a esses municípios. São 39 páginas, a gente trouxe aqui o resumo, porque muitas das páginas são detalhes técnicos e decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal. Mas o resumo é: Flávio Dino criticou diretamente uma terceirização das emendas parlamentares, disse que não são propriedade privada dos parlamentares, deu um prazo de 30 dias para a resposta e, mais do que isso, voltou a criticar a falta de transparência das emendas parlamentares. Diante desse quadro, a gente chama a Larissa Rodrigues, nossa analista, que entende tão bem a Larissa Rodrigues sobre emendas parlamentares e sobre todo esse processo. Larissa, não é novidade que nós não temos transparência nas emendas parlamentares. E isso remonta ao fato das emendas de relator que criaram uma espécie de orçamento paralelo para o Congresso Nacional. A gente está vendo uma série de falta de transparência e uma série de irregularidades, porque a chave do orçamento da União foi entregue ao Congresso Nacional pelos governos Dilma e Jair Bolsonaro. E aí o bloco do Centrão domina o orçamento muito mais do que o ministro do Planejamento. Hoje a gente tem uma capacidade de emendas parecida com a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Isso é inviável. E isso vai se tornar um problema para todas as gestões, porque todas as gestões estão com as mãos atadas, sem conseguir gastar dinheiro público, porque o dinheiro está com o Congresso, que não apresenta transparência ou, pelo menos, satisfação sobre a utilização dos recursos.